Meus amores, o meu convidado de hoje, ele tem 62 anos, é carioca, engenheiro, escritor e atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Com vocês, senhor Marcelo Crivella. Tudo bem, muito obrigado. Um prazer imenso recebê-lo na minha casa, muito viu? Muito obrigado. Prefeito, eu selecionei aqui uns tópicos. Isso aqui é uma entrevista para 3 horas, né? Mas o YouTube não segura? Não. Então a gente vai tentar ser... Sabe aquelas coisas terríveis que vocês fazem já na boca da campanha, que é aquele debate lá que o prefeito acabou seu tempo? Vai ser assim para a gente conseguir tirar um pouco da dúvida de muita gente em relação aos assuntos que eu abordei aqui, que já foram abordados, na verdade, pela imprensa, e a gente vai aqui tirar essas dúvidas. Prefeito, assim, a pergunta para o engenheiro, né, para começar, que é a coisa de que eu sou moradora da Barra. Quando tem que ir para a Zona Sul, é um caos. É o dia inteiro dentro de um carro, porque a Niemeyer ainda está fechada. É um assunto chatíssimo que você já deve ter falado. Você deve estar todo dia respondendo isso de manhã, de tarde, de noite. Mas a pergunta que não quer calar. Eu não vi toda, mas eu vi um trecho da sua entrevista com a Leda Nagli e eu entendi, resumindo a ópera, que o senhor, como engenheiro, falou: pode abrir, praticamente assim, pode abrir por minha conta e risco. Eu sou engenheiro e eu sei que pode abrir. Mas o imbróglio judiciário, a azia judiciária, não está permitindo que abra a Niemeyer. Tem um prazo, tem uma perspectiva, como é que vai ser isso? Para quem mora na Barra está sendo caótico demais, e vice-versa, né? Olha, eu compreendo isso, são 35 mil carros que passavam por ali que hoje não podem passar. Nós recorremos a Brasília, por causa dessa hesitação aqui no Rio de Janeiro, e eu espero nos próximos dias ter um resultado favorável. Sem a menor sombra de dúvida de que pode dar um problema de novo. Veja, há um ano atrás, eu disse com os técnicos da GeoRio, que são muito mais especialistas que eu, de que não havia problemas para abrir a Niemeyer. Passou um ano e não houve problema. O problema que aconteceu naquela encosta foi por causa de chuvas de 110 milímetros em uma hora, ou seja, 11 centímetros de chuva que caíram em uma hora, e ventos de 130 km por hora. Agora, veja bem, uma chuva dessa não caiu nos últimos 100 anos no Rio de Janeiro. O que um engenheiro raciocina quando vê esse fenômeno? O que não caiu com chuva de 110 e vento de 130 km por hora, é porque está firme. E nós nos propusemos a abrir a Niemeyer em dia de sol com céu azul. Não era chuva de 10, de 20, com dia de sol. Então, não era para abrir dia de chuva, que abra pelo menos dia de sol, né? Pois é, porque o que caiu é com chuva muito, muito, muito forte. Portanto, o que não caiu é porque resistiu. Sim. Você consegue entender isso? Mas o tribunal não conseguiu entender. Disse, olha, tribunal, essa avenida toda aqui sofreu uma chuva de 110 milímetros por hora. Agora, essa chuva de ontem, de anteontem, foram 160 milímetros em 2 dias, em 48 horas. Lá foram 110 em 1 hora. Portanto, o que não caiu está firme. Agora, nós não vamos abrir em dia de qualquer chuva. Nós vamos abrir só em dia de sol, com céu azul. Até porque, Antônia, a GeoRio tem 50 anos no Rio. Nunca houve um episódio em dia de sol de haver qualquer deslizamento naquelas encostas. E, infelizmente, o tribunal entendeu diferente e deixou a Niemeyer fechada com imenso prejuízo da população. Outro desconforto absurdo que atingiu o Carioca recentemente, que não tem nada a ver com a prefeitura, né, que é o problema da SEDAI, mas eu li isso... Acho que eu li isso no final do ano passado, que antes desse escândalo da SEDAI, que a prefeitura tinha processado a SEDAI por não estar fazendo a coisa como deveria ser feito. E isso aconteceu? Aconteceu. E agora de novo? Pois é. O nosso processo contra a SEDAI se dá porque nós temos a responsabilidade de água de chuva. Cabe ao município. Todos os prefeitos do Brasil cuidam da água que cai do céu, de chuva. A SEDAI abastece a casa da gente e recolhe o esgoto para fazer o tratamento e lançar nas lagoas, nos rios, no mar. Ocorre que ela não tem rede própria e ela utiliza a nossa rede pluvial. Com isso, essa água de chuva que a gente normalmente joga nas lagoas, nos rios e no mar, ela acaba indo suja. E não é só isso. É que os excrementos humanos têm um pH, uma composição diferente da água da chuva, para a qual nossa tubulação, nossas caixas não estão preparadas, então causa um problema danado. Além disso, a SEDAI não
paga para a cidade do Rio de Janeiro o que a Sabesp, em São Paulo, paga para a cidade de São Paulo. A Sabesp, lá em São Paulo, dá 7% do que ela fatura na cidade para a prefeitura. A SEDAI dá zero. E nós estamos lutando para que ela pague. Ela arrecada aqui no Rio de Janeiro cerca de 1 bilhão e 600 milhões por ano. Imagina, se a gente tivesse 7%, estamos falando de 140 milhões. Isso ajudaria muito a gente até a tapar os buracos que ela faz na rua e, de alguma forma, melhorar a nossa rede pluvial. Então, agora que eles estão num processo de concessão, a SEDAI vai ser vendida para a iniciativa privada, nós queremos que isso seja contemplado, ou seja, não joguem mais cocô e xixi na nossa rede pluvial. Isso não pode, isso estraga a nossa rede. É uma guerra município-estado. É uma guerra município-estado contra a SEDAI, que agora está sendo vendida. Então, qual é o problema da SEDAI para os moradores da cidade do Rio de Janeiro? Ela presta um mau serviço. Falta muita água em diversas localidades e ela coloca dejetos na nossa rede pluvial. É um absurdo. Eu estou bebendo água há mais de um mês, já gastei mais de R$1.000 por mês com água, e quem não tem está bebendo a água suja. É uma loucura. Chegou a conversar com o Witzel sobre isso? Bom, sim, eu pedi ao Witzel que nos ajudasse no abastecimento das escolas com água mineral, e ele disse que ajudaria. Ajudou? Ainda não, mas ele prometeu que ia ajudar. Mas o povo bebe água todo dia e toda hora. Mas nas escolas é água mineral. Eu comprei água mineral. A prefeitura comprou água mineral. Para 1.540 escolas. Entendi. Ó, eu selecionei umas notas aqui, prefeito, que eu acho que vale a pena o senhor esclarecer, né? Crivella tira dinheiro da educação e da drenagem para colocar em propaganda. Ah, meu Deus. Aí a matéria fala. Cita algo em torno de 32 milhões que o senhor destinou para a autopromoção. Olha que absurdo. Eu sou perseguido pela Globo exatamente porque o Eduardo, na época dele, dava 150 milhões de publicidade. Eu não dou um décimo disso. Eu devo ter sido o prefeito na história do Rio de Janeiro que menos gastou com publicidade. É mentira, é falso, é fake news. Nós temos na nossa rede pública municipal, pela primeira vez, as escolas abrindo ao sábado. Sábado as escolas estão abrindo para as crianças fazerem reforço escolar, tomar café e almoçar. Isso nunca aconteceu. Agora mesmo tivemos uniforme, 3 camisetas. Paguei esse ano R$7, quando em 2014, na época do Eduardo, ele pagou 10. Então paguei R$3 a menos 6 anos depois. Você vê que não foi superfaturado, foi um preço maravilhoso. Ah, mas R$3 não é muita coisa, Crivella. É sim, porque eu compro 1.800.000 camisetas. Portanto, vezes 3, estou falando de 5.400.000. Nossas escolas hoje todas elas estão com internet gratuita. Nossos professores, eu chamei mais de 6.000 professores concursados, estão fazendo migração para 40 horas, era uma reivindicação antiga deles. Não se tira um centavo da educação, absolutamente. E eu sou certamente o prefeito que menos investiu em publicidade, razão pela qual sou muito perseguido, como o presidente Bolsonaro também. Aliás, isso aconteceu com o Flamengo. Agora, há poucos dias, o Flamengo não aceitou que a Rede Globo pagasse o que ofereceu pela transmissão dos jogos. Aí veio o Faustão, veio o Programa da Manhã, de vários apresentadores, dizendo que o Flamengo não negociava com as famílias que perderam seus filhos no centro de treinamento, quando o Flamengo está fazendo isso tudo, está negociando, está tentando na justiça, fora da justiça, um acordo. Mas por quê? Porque é assim com a Globo. Se você não coloca dinheiro lá, é chantagem, é ameaça. Não funciona para mim, também não funciona para o Flamengo, não está funcionando para o Bolsonaro, que mostra que a Globo está em decadência. Mas essa briga desde sempre, Globo, Record, né, prefeito? Então o senhor esperava que fosse diferente, não, né? Não, é bem mais evangélicos, né? A minha igreja, vamos dizer assim, tem programa na Record e o Bispo Macedo é o dono da Record, é o bispo da igreja. Mas se você perguntar quantas vezes no meu governo eu fui à Record, eu digo a você que foi uma vez. Eduardo ia muito mais que eu, os outros prefeitos iam muito mais que eu. Eu fui uma vez na Record recentemente, faz menos de um mês. Eu vejo que você está fazendo campanha, eu sou uma mulher de YouTube, eu vejo que tem muita coisa no YouTube, né? Agora sim, estou no YouTube. Não está nem indo para a Record, então o prefeito Crivella está indo para o YouTube, minha gente. O prefeito, outra nota, Crivella admite que corte de 60% em conservação prejudicou o escoamento das águas do temporal. Mas isso foi em junho de 2017. O que mudou de lá para cá?
Mudou, é que a gente está saindo da crise. Se você comparar os 3 primeiros anos do Eduardo, o último governo, e os 3 primeiros anos do Crivella, a arrecadação caiu 10 bilhões. Antônia, 10 bilhões é dinheiro para chuchu. É muito dinheiro. 10 bilhões. Praticamente o orçamento do Piauí inteiro. Caiu 10 bilhões. Mas não é só isso, ter caído 10 bilhões, não. O Eduardo deixou para eu pagar despesas com as obras de Olimpíada, 7 bilhões. Já paguei 5, faltam 2 até o final do meu governo. Então, 10 a menos com 5 para pagar são 15. Aí você tem que escolher. Ou você tapa buraco ou deixa as pessoas morrerem na fila do hospital. Eu não quis que ninguém morresse. Eu internei 430 mil pessoas e fiz 300 mil cirurgias. Eu tenho o nome de todo mundo. Todo mundo. De tal maneira que realmente a conservação da cidade não pôde ser mantida como eu gostaria. Agora, esse ano, graças a Deus, nós conseguimos reservar cerca de 250 milhões para conservação. Está passando a chuva e as pessoas vão ver que o Rio de Janeiro vai estar muito melhor do que estava no passado. Mas é isso, é a crise. IPTU. IPTU lá no teto. Como é que a gente faz para resolver isso, prefeito? Olha, IPTU, deixa eu te explicar. Com a crise que o Eduardo deixou para a gente, eu tive que tomar medidas impopulares. Uma delas foi a atualização da planta de valores do IPTU, que há 20 anos não valorizava. Para você ter uma ideia, lá em Copacabana tinham 20 mil apartamentos que não pagavam IPTU. Na verdade, quem pagava IPTU realmente era a Barra da Tijuca, os imóveis são mais novos. Aqui onde você mora, onde eu moro, imóveis mais novos, o valor está mais atualizado. Os imóveis mais antigos, da Zona Sul sobretudo, o IPTU estava defasado. Então, nós tivemos que atualizar esses valores. Senão, o Rio de Janeiro não teria dinheiro para manter o hospital aberto, escola aberta, para manter os serviços funcionando. Fizemos em 2 etapas. Agora, é uma coisa que há 20 anos também não se atualizava a planta de valores do IPTU. Aqui na Barra, quem pagava 5 passou para 6, mas lá na Vieira Solto, quem pagava 6 passou para 30. Na Vieira Solto tinha apartamento de 6, 7, 8 milhões que pagavam o mesmo que um imóvel aqui na Barra da Tijuca pagava. Isso precisava ser corrigido. Outra medida impopular foi a taxação dos inativos. O Brasil tem 5.700 cidades, nós somos uma delas. A única que não tinha contribuição dos inativos para pagar sua aposentadoria, quem pagava era o povo, era o Rio de Janeiro. Aposentadorias, algumas de 40 mil reais, 50 mil reais, são nossos fiscais, promotores, etc., tal, que passaram a ter que contribuir com 11% do valor que passa, R$ 5.500. Isso não inclui gari, não inclui professores que estão abaixo de 5.500, mas os demais tiveram que contribuir. Se eu não fizesse isso, Antônio, a cidade tinha quebrado. Agora, tem um professor de inglês que chegou aqui uma vez, que ele estava reclamando, prefeito, que ele precisava estudar, porque ele não poderia estacionar, mas a carga horária tinha aumentado acho que para 8 horas. Então, com esse aumento da carga horária do professor, ele não podia estudar. E aí ele falou, um professor não pode ficar parado, ele não pode estacionar, ele tem que estar estudando sempre, descobrindo sempre. Eu acho que isso é uma boa pergunta para os professores, né? Acho que interessa para eles saber a respeito disso. Sem dúvida. Os professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro tinham uma aspiração, que era poder estar enquadrados no regime de 40 horas. Isso era uma coisa de muitos anos. 40 horas significa aí 8 horas por dia. Muitos deles já faziam essa jornada, mas como fizeram concurso para 8 horas ou 16 horas, não tinham essa possibilidade. Diretores também, das nossas mais de 1.000 escolas aí que queriam migrar. Tudo isso nós colocamos no papel, numa legislação, para que eles pudessem migrar. Eles têm direito também a 30% para preparar da sua carga horária, para preparar suas aulas. É dentro dessa política que eles precisam se adaptar. Nós temos uma rede aí com 650 mil alunos, se contarmos as creches, e ano passado, eu quero parabenizar todos os professores, nós tivemos uma aprovação de 94,5%, coisa que nunca tivemos na nossa história. Muito bom. A Defensoria Pública e o Ministério Público acusam o senhor de retirar cerca de quase 2 bilhões da saúde, desde o início da sua gestão. Loucura. O Ministério Público dando tiro para todo lado para ver qual o pato que vai cair. Isso não existe. Nós, no Rio de Janeiro, somos a cidade do Brasil que mais investe em saúde. Eu duvido que qualquer capital do Brasil invista os 25% que eu coloco da minha arrecadação corrente líquida.
A Constituição obriga que cada prefeito gaste 15% da sua receita corrente líquida. Eu gasto 25%, 10% a mais. Tem perseguição? É aquela coisa. Porque são números, eles tiram números. De onde isso? Pois é, eles tiram números da cabeça deles. Porque quem conferiu o orçamento da cidade do Rio de Janeiro vai verificar que nós gastamos, em média, 5 bilhões de reais por ano de saúde. 5 bilhões. Eu disse a você, nesses 3 anos nós internamos 430 mil pessoas e operamos quase 300 mil. Eu quero saber qual é a cidade do Brasil que, inclusive São Paulo, que internou tantas pessoas e operou tantas pessoas. O Rio de Janeiro, Antônia, é o epicentro da crise do Brasil. É verdade. Tudo de ruim se concentra no Rio de Janeiro. Exatamente. É impressionante. Impressionante. Nós perdemos 350 mil empregos com carteira assinada. São Paulo perdeu isso, Teresina não perdeu isso, Fortaleza, nenhuma capital perdeu isso, nem cidades menores. 350 mil pessoas perderam emprego com carteira assinada. Só a Petrobras foram quase 100 mil. Agora, tivemos o problema da crise moral. Qual é o estado que tem um governador condenado a uma sentença maior do que o maníaco do parque? Qual é o estado que teve seus conselheiros de conta, que tem que conferir as contas das obras, dos investimentos, todos presos? Assembleia Legislativa, os presidentes. Governador, vice-governador, enfim, todo mundo. E promotor de justiça, o secretário de saúde, quer dizer, o Rio de Janeiro teve uma crise violenta. É nesse momento que eu assumi. 270 mil pessoas tinham perdido seu plano de saúde, vieram para a rede municipal. 90 mil meninos e meninas saíram da rede privada de educação, vieram para a rede pública. Esse é o Rio de Janeiro que a gente administra. Claro que a Rede Globo de televisão, e eu acho que ela é maldita, porque eu acredito muito na Bíblia, a lei desde que eu tinha 6 anos de idade. Lá diz que maldita é quem é inocente, o culpado e culpa o inocente. Ela bota a culpa da crise em mim. Quando a culpa da crise é naqueles que ela apoiava. Eu disputei contra o Cabral. Eu não ganhei porque a Globo fazia um apoio enorme contra ele, uma perseguição contra mim de capa de jornal. A Rede Globo, quando eu disputei a eleição contra o Cabral, colocou na capa do jornal o meu imposto de renda, completamente adulterado. Eu mostrei o real e eles não se retrataram. Na época, o secretário de Receita é hoje o meu secretário de Fazenda, Barbeiro. Eu fui à Receita e disse, olha, eles publicaram um imposto de renda que não é meu. Ele me deu uma declaração, esse não é o imposto de renda do Crivella. Eu levei para eles e eles disseram, não, nós pegamos esse imposto de renda no SERPRO. E a campanha correndo. Eu fui ao SERPRO e alguns dias depois me deram a mesma declaração. Levei, na época, para o Jornal Globo e eles disseram, tá bom, vamos tomar providência. Não tomaram nenhuma. Eu processei o jornal, 6 meses, 7 meses depois, o juiz deu como perda de objeto, porque a eleição tinha terminado. Foi assim que o Cabral ganhou a eleição, com a Denise Frossá e eu sendo prejudicados o tempo todo. O Cabral foi eleito e governou o tempo todo com a Globo. Hoje ela não assume. Quando o Cabral terminou o governo dele, ela fez um editorial, pode pegar aí, o melhor governo do estado do Rio de Janeiro, porque encheu a Globo de dinheiro. É isso que ela pensa. Hoje me persegue exatamente porque não tem no nosso governo, nem do presidente Bolsonaro, as facilidades, as maracutaias que tinham no passado. Prefeito, eu sei que esse assunto já está na sua cabeça mais do que definido. Não simpatiza, não gosta, tem que respeitar. Mas eu recebi hoje uma lista, né, de números do carnaval, né? E aqui eu vi, prefeito, se esses números de fato eles forem reais, eu acredito que seja, né? Um impacto gigante na economia. 4 bilhões de reais, ocupação hotelaria 93%, em alguns lugares 100%, e por aí vai, porque é uma lista infindável, assim. Eu fico pensando, eu gosto do carnaval, eu sou simpatizante do carnaval, me aposentei, porque sou uma senhora de 45 anos, não tem mais fôlego para atravessar aquela Sapucaí. Menina de 45 anos. Mas, prefeito, eu vejo o carnaval como uma enorme festa cultural. Muito bem. Porque você conta uma história em 1h20. Hoje, em tempos de internet, as pessoas não querem ir para os livros, as pessoas não querem ir para uma faculdade, não querem fazer... A gente está indo para uma coisa que eu nem sei onde que a gente vai parar, prefeito, essa é a realidade. Mas eu fico, assim, o Rio de Janeiro, o que você pensa em Rio de Janeiro, é fora, dentro do Brasil, as pessoas veem assim, e fora também. É carnaval, é futebol,
tirar isso do Rio de Janeiro, praia, essa é o São Francisco, né, da Califórnia, eu vejo assim, né? Então eu acho que ninguém vai conseguir tirar, né, essa imagem do Rio de Janeiro, né, de ser essa cidade livre, e aí as pessoas rechaçam muito o prefeito Crivella porque ele declara que não simpatiza com o carnaval e que não vai ajudar em nada, em hipótese alguma. É como a coisa é colocada. Eu gostaria de ouvir do senhor. Olha aqui, não é que eu não me simpatizo com o carnaval, não. O carnaval é um negócio. Marquês de Sapucaí é um negócio. É um negócio, a gente sabe disso. A Globo vai para lá com as suas câmeras e, com aquele conteúdo, vende a publicidade. Quanto? 240 milhões por ano. A Liesa vende os ingressos, que não são baratos. Ali não vai para o povo. Ali é ingresso pago. E caro. 100 e poucos milhões ela fatura lá. E a prefeitura que tem que pagar a festa? É justo isso, pagar com o teu dinheiro? O teu dinheiro suado é que vai pagar pela fantasia, pelo carro alegórico, pela luz, pela limpeza, para a Globo faturar a publicidade e a Liesa faturar o ingresso? Eu respeito você, Antônia. Eu não vou pegar o seu dinheiro para isso. Mas não manter dessa forma, realmente, eu discordo. Mas é reavaliar o negócio carnaval para o Rio de Janeiro. Mas esquece Globo, esquece mas tudo. Mas ele foi ótimo. O carnaval conseguiram fazer. Sem um tostão da prefeitura, o que eu sempre disse. Você é mamãe. Sim. Lembra quando o seu filhinho estava na hora de desmamar? Aquela perninha grossa, ficava em pezinho no berço? O carnaval é isso. O carnaval tem que ser desmamado. Agora, deixa eu explicar uma coisa. Eu vi também que você bota dinheiro na Intendente Magalhães, como é que é isso? Ali é o povão. Ali eu coloco. Não só lá. Se você me permitir, eu respeito para chuchu o samba como você. Então tá bom. Aumento do número de camelôs. Eu conversei com os policiais. Aliás, eu fiz uma entrevista com o meu vizinho aqui, que é o secretário de Segurança do Estado, né? Fiz uma entrevista aqui para o canal, mas não falei com ele sobre esse assunto. Mas, uma vez, conversando com os amigos do BOPE e outros policiais, eles me afirmaram que os camelôs ajudam esse repasse para roubo de carga e tal. E que o senhor autorizou o aumento de número dos camelôs e tal. E aí já é uma pergunta minha. Se eu tenho uma loja de esfirra, eu pago imposto, meus funcionários, e ali na frente tem um camelô vendendo esfirra, eu estou na desvantagem, é desleal. Você vai quebrar. Exatamente. Aí eu queria perguntar para o senhor como é que é isso, se realmente teve esse aumento dos camelôs, se não existe uma possibilidade da gente tirar esses camelôs das ruas e dar emprego para eles, para que isso não aconteça, porque isso é grave. Se, de fato, que toda regra tem sua exceção, não acredito que sejam todos, mas sempre tem aqueles da banda podre, né? Se existe essa leva de camelô que faz repasse, né, para roubo de carga, que colabora com isso, isso é gravíssimo. Antônia, é um problema que no governo passado eles tentaram um choque de ordem. Não resolveu. Porque a política, ela precisa ser uma política planejada e tem que ter muita criatividade e inteligência. Veja, nós temos hoje no Rio de Janeiro cerca de 15 mil camelôs nas ruas. Se eu vou com a guarda, como no passado, e tento retirá-los... Também não concordo dessa forma brutal de resolver as coisas. A própria população fica contra mim. Qual era a única maneira que eu tinha de melhorar isso e de acabar com venda de carga, de roubo de carga, coisas ilegais, ou o sujeito vendendo sandália havaiana na porta da sapataria? Era legalizando aqueles que poderiam ser legalizados. Eu legalizei até agora cerca de 10 mil. E esses 10 mil têm um crachá com QR Code, onde qualquer pessoa pega o celular, pum, bota ali no QR Code e vê se o que ele está vendendo corresponde ao que ele está autorizado a vender e pode exigir dele a nota fiscal do produto. Agora, essa tropa que eu legalizei e entreguei o crachá um a um, numa solenidade no Palácio da Cidade, eu entreguei 10 mil crachás. Se você andar pelas ruas aí com o que tiver crachá, quem te deu esse crachá? Ah, foi o prefeito, recebi lá. Qual era a minha recomendação? Vocês agora passam a ser os fiscais da prefeitura. Vocês não podem deixar as ruas ficarem entupidas de gente, com falta de higiene. Sim. Ou com produtos roubados. E dei para eles um telefone para eles me ligarem. É com eles que eu estou fazendo agora, eu diria a você, a organização da minha cidade.
Eles são interessados também, eles não querem concorrência ilegal, eles não querem bagunça. Claro. Eles estão ali, alguns têm 20, 30 anos. E é assim que eu estou fazendo. Estou no 3º ano, agora está na hora de separar o joio do trigo. Sim. Chegou a hora da gente chegar lá e dizer para quem tem crachá fica, quem não tem crachá vai embora. E aqueles que têm crachá serão os primeiros a defender a política da prefeitura com a população. Explicado, viu, gente, o assunto dos camelôs. Pedágio a R$15. Você não conseguiu destruir, mas não consegue. Você não conseguiu destruir aquele negócio lá que a gente vai por eu vou direto pro Galeão. Oh, meu É um Deus. derrame de dinheiro. É um derrame de então a dinheiro. pergunta, não tem como negociar, pelo menos para baratear, porque eu já vi também uma entrevista sua falando que agora passou para 2030, a gente não vai nem entrar nisso aqui, porque eu já fico passando mal. Eu também. Só em pensar nisso. Mas não tem como negociar para diminuir. É um absurdo. Você ir ali no Galeão, você pagar R$15. É um crime, de é um pedágio. absurdo, talvez seja um monumento. Eu diria a você, a corrupção na nossa cidade do Rio de Janeiro. Aquilo era para durar 10 anos, passou para 40. Você já viu um pedágio que foi feito para durar 10 anos E virar 40. e virar 40? Não, eu já vi, no Rio de Janeiro eu já vi de tudo. Você pergunta para mim, mas que eles fizeram outro pedágio, tem um metrô por baixo, tem viaduto por cima. Não, é o mesmo pedágio. De 10 passou para 40. Por quê? Porque nós já tocamos isso aqui. O Rio de Janeiro foi o epicentro da corrupção e de respeito total à população. E tudo isso graças à Rede Globo de televisão, que sempre foi conivente com toda essa bagunça que tinha no Rio de Janeiro, desde que se satisfizesse os seus desejos insaciáveis, suas ambições insaciáveis e desvairadas de publicidade. Milhões e milhões e milhões e milhões, não só para a Rede Globo, como também para a Fundação Roberto Marinho. Como é que está isso na Justiça? É o que você quer saber. Na Justiça... Acho que vai perdurar por anos e anos. Eu já Calma. queria uma solução para diminuir os 15, cair para 5, que seja Antônia, justo. Deixa eu te falar. A minha conservação diz que o pedágio correto seria R$3 de um lado só, ainda incluindo a linha vermelha para ir até Caxias, até a Dutra. Hoje eles cobram 15. É o pedágio mais caro. Se você comparar, me perdoe, com a Ponte Niterói, quantos carros passam na Ponte Niterói? 130 mil. Quantos passam na nossa? 120. Quanto é na Ponte Niterói? 4,30 de um lado só. Quanto é no Rio? 7,50 de cada lado. Quanto é que a Ponte Niterói está investindo? Bolsonaro teve agora para inaugurar a obra, 500 milhões. E a nossa? Quanto que investe? Só manutenção. Só o custeio, operação e custeio. Mas a notícia boa é a seguinte. Ali houve corrupção. Quando eu fazia as contas, a Justiça dizia assim, tem que ter perito. Porque a conta da Prefeitura, pode ser que o prefeito esteja agindo politicamente, quer colocar a culpa no outro, é natural que o prefeito que entra sempre bota a culpa no outro, que vai vir depois bota a culpa nesse, é jogada eleitoral, então bota perito para conferir. E eu gostaria que o perito tivesse sido nomeado, até hoje não foi. Mas chegaram agora as delações. As delações. Antônia, eu sou engenheiro, eu me formei há muitos anos atrás. Eu sei que obras, aqui no mundo inteiro, tem propina. A gente faz uma obra de 1 bilhão, um roubou 10 milhões, outro roubou 3 milhões, etc. Agora, propina maior do que o valor da obra? É surreal. Pensa no que eu estou falando. É surreal. Propina não é um pedacinho da obra. A propina ela é maior do que o valor da obra. Então, vamos supor, quanto vai custar essa obra aqui, essa casa? Vai custar 2 milhões. Então, nós vamos combinar o seguinte, a propina vai ser mais 2 milhões, vamos botar para 4 e mais 10%, 4.400. A gente dobra e põe mais 10%. As delações que estão vindo aí vão estarrecer a Antônia, todo o público da Antônia, e vão ver que a luta que nós tivemos durante o nosso governo foi uma luta justa, uma luta, como você, de quem não aguenta mais viver sob esse regime em que na política não existia o bom e o mal, existia o vencedor e o derrotado. Não é verdade? E eu acho que mudou isso aí. Agora o Bolsonaro, com toda a sua carreira, eu também tenho aí já vários anos lutando lá no Senado como ministro, eu acho que o Brasil vai mudar, ninguém aguenta mais isso. O copo transbordou, as pessoas estão com ódio e nojo da corrupção,
aquela coisa de dizer rouba mais faz, isso é assim mesmo, isso é da vida, etc. Chegou um momento que, puxa vida, você imagina uma coisa dessa, propina maior do que o valor da obra. Me diga uma coisa, assim, frases polêmicas. Eu peguei uma só que é a última que estão aí martelando, que é: carioca gosta de morar próximo à área de risco porque gasta menos com xixi e cocô. Isso aqui foi uma frase adaptada? Foi. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: as pessoas ocupam os morros e todo morro tem um talveg. Tem uma linha predominante de queda de água, né? Pela topografia de cada morro, você tem um local onde as águas descem. As pessoas vão para cima do talveg ou para o lado do talveg, exatamente porque gastam menos tubo para colocar o dejeto do esgoto ou da pia da cozinha. O que ocorre? Para ali, quando as chuvas são fortes, caem todos os galhos que caíram das árvores e cai todo o lixo que é jogado no resto do morro. Aquilo vem com força para o talveg. A inclinação dá mais velocidade àquela água e as pessoas morrem, caem as casas, caem as paredes, caem os muros. Isso é o que a gente tem visto ao longo do tempo. Uma coisa que é intuitiva, eu vou morar perto do rio porque ali eu jogo meu dejeto, acaba sendo uma sentença de morte. Sim. É claro que a imprensa sempre manipula porque quer colocar o prefeito contra o povo, isso e aquilo. Agora, tem uma que eu peço desculpas. Eu ontem disse, a população predominantemente joga lixo, a maioria da população joga lixo na rua, não é não. Não é a maioria, mas joga, porque eu vejo. Joga lixo. Eu vejo muita gente jogando saco plástico ali. Quando eu estou no trânsito, que alguém faz isso na minha frente, a vontade que eu tenho é de parar, jogar o carro na frente e fazer a pessoa comer o lixo que jogou no chão. Você tem razão. Porque isso sobra para todo mundo. Exatamente. A gente tem uma quantidade... Quando a gente diz assim, índice pluviométrico na região de Bangu foi 160 milímetros em 24 horas. Significa que nós cobrimos Bangu com um carpete de 6 centímetros, 60 milímetros, em 24 horas, quer dizer, em 48 horas. Quer dizer, Bangu inteira, você imagina, Bangu inteira ficou coberta com 6 centímetros de água. É água para chuchu. Essa água tem que escoar. Agora, se em vez de bueiro a gente tem uma rolha, por quê? Porque a gente tem 1 milhão de árvores catalogadas nas calçadas. Não estou falando da Floresta da Tijuca nem da Pedra Branca. Nas calçadas nós temos 1 milhão de árvores. Pois bem, caem folhas que a gente procura recolher, mas já é um problema para os nossos bueiros. Se as pessoas colocam lixo na calçada, não nos horários que a coluna vai passar, e ainda colocam em horário de chuva, ou ficam descartando embalagens de chiclete, de chocolate, disso e daquilo, na rua, vai tudo para o bueiro. O bueiro e vira uma rolha. Top tudo. Aí essa água empestia a vida de todo mundo. Infelizmente, nas encostas, na beira dos rios e nos bueiros, é uma tragédia. Agora, não são os pobres, não. Lembra aquele túnel Lagoa Barra que caiu? Sim. Está lembrada? Uhum. Jardim Pernambuco, talvez o lugar mais caro para a gente morar no Rio de Janeiro. Havia uma casa ali, com L ponto, com piscina e quadra de tênis. Do lado, um terreno vazio, que deve custar 5, 6 milhões de reais. Não tem nada a ver com pobreza, tem Zero. a ver com educação, com pedância, com Exatamente. um monte de coisa. O que essa casa riquíssima fez? Quando fez reforma na casa, pegou azulejo velho, pegou fogão velho, e jogou no terreno do lado. Você vê? Antônia, quando você joga esse material no terreno, desagrega o solo. A água começa a penetrar pelas bordas deles, eles vão se afundando aos pouquinhos e vai quebrando o solo. Esse solo, num dia de chuva, desceu e jogou 200 toneladas de concreto. Desabou o negócio. Quase matou as pessoas. Foram multados. Essa mansão foi multada. Tem que ser preso, em né? 2 milhões. Isso é crime. Se morresse pessoas, teriam sido presos. 2 milhões e 800 mil reais foi a multa que eles tiveram que pagar por jogar lixo no terreno baldio do lado. Prefeito, política e religião combinam? Estado, eu diria a você, Estado e igreja tem que estar separado. A igreja não pode pegar dinheiro do Estado, o Estado não pode taxar a igreja. Agora, política e religião, não tem como você não dizer que um político tem princípios. Um político é eleito por um povo que também tem os mesmos princípios e o elege. Quem elegeu o Bolsonaro? A direita com os evangélicos. O Bolsonaro não era candidato dos evangélicos. Isso não é uma coisa evangélica.
E mais, os evangélicos preferiam o partido de esquerda por causa da caridade. Bolsa isso, bolsa aquilo, Sim. luz para todos, jovens sem fronteira. A direita é meritocracia. Com um país muito desigual, os evangélicos acham que meritocracia não é uma coisa que, na nossa sociedade, no futuro sim, mas agora não. Dentro das igrejas é meritocracia, mas na sociedade eles acham que não. Então, as esquerdas se beneficiavam na maioria dos votos evangélicos. Sim. De repente, a esquerda fez duas coisas que fez com que a sua derrota fosse catastrófica. Primeiro, o kit gay. E segundo, o imposto sobre as igrejas. Imposto sobre as igrejas, coisa que não existia no mundo. Aí você tem toda a razão. Tem que haver separação entre Estado e igreja. Política e religião, eu vou dizer para você, os princípios religiosos elegem pessoas. Se você olhar a história nossa aí, você vai encontrar Padre Antônio Vieira, você vai encontrar um monte de pessoas que foram homens políticos, que deixaram discursos maravilhosos, inclusive Regente Feijó. Você vai encontrar Padre Godinho em São Paulo, que foi líder da minoria, expressões importantes da igreja que tiveram na política levando valores, levando princípios. Isso é uma coisa que está no mundo inteiro. Agora, separar Estado e igreja é fundamental. Fundamental, né? E esse apoio do presidente já veio? Você tem que perguntar para ele. O Bolsonaro, já tem quanto tempo que eu entrevistei o Bolsonaro, João? Tem alguns meses, né? Ele falou, só vou declarar meu apoio em cima da hora. E o que o senhor está com ele, né? Independente dele apoiar ou não. Independente de ele apoiar ou não, nós temos enorme afinidade. Primeiro porque servimos no Exército mais ou menos na mesma época, nós temos praticamente a mesma idade. E servimos no mesmo lugar, Brigada Paraquedista. Fomos soldados lá, ele de artilharia e eu de infantaria. Ele, como capitão, deve ter ficado 12, 13, 14 anos no Exército. Eu, como soldado da reserva, fiquei 8 anos no Exército. Viemos nos encontrar no Congresso, tivemos algumas atividades juntas, algumas leis que elaboramos juntas, inclusive uma PEC 77, que quebrou o duplo vínculo para que médicos, militares, polícia militar, bombeiro, não é só médico, não, o setor de saúde pudesse ter duplo vínculo, ter 2 empregos no setor público. E depois acabamos nos encontrando, ele, presidente da República, e eu, prefeito da cidade. Você sabe que candidato pede apoio de todo mundo, né? Até de poste na rua. Eu ficaria imensamente honrado com o apoio do presidente Bolsonaro, que hoje é o grande líder político do nosso país. Sem sombra de dúvida, com uma coragem indômita. E na última inauguração que ele teve aqui na ponte, eu disse a ele, presidente, que Deus o abençoe, que o senhor possa inaugurar muitas obras, mas que a maior obra do seu governo seja realmente a transparência, a honestidade, essa inflexível determinação de preservar os valores perenes da nossa pátria, do respeito à família e, acima de tudo, da fé em Deus. Eu acho que é isso que o Brasil precisava e eu faço votos que ele tenha muito sucesso. Agora, essa é uma pergunta que me veio na cabeça quando o senhor falava, para a gente encerrar, prefeito. Um homem honesto na política, um homem que quer fazer uma política transparente, ele consegue sobreviver sem fazer alianças diante do senhor. Acho que eu nem deveria falar essa palavra, mas é uma palavra pesada, mas é capiroto, né? Porque está cheio de capiroto na política. Como é que sobrevive sem fazer aliança com capiroto? Para quem está ouvindo a gente, capiroto é o demônio. Eu achei capiroto mais leve que demônio, gente. Não queria falar demônio perto do prefeito. Mas é um termo bem lá do Nordeste. Né? Olha, é o que eu procuro fazer. Eu sofro todo tipo de ameaça e chantagem. Eu já passei por 15 CPIs. Eu já passei por um processo de impeachment e tenho mais de 60 processos. Quando entrei para a política, nem no Serasa meu nome tinha ido. Mas procuro, com paciência, persistência, fé em Deus, carregar minha cruz. Eu acho que o grande legado meu, do Bolsonaro e de outros, é a gente provar ao povo do Rio de Janeiro e do Brasil que vale a pena ser honesto. Tentar a reeleição é para conseguir concluir alguma coisa que você começou a fazer? Olha, eu gostaria muito de que a reeleição do nosso governo pudesse ser nesse sentido, as pessoas dizerem, olha, vale a pena ser honesto. O sujeito sofre, é perseguido, é injuriado, sofre chantagem, calúnia, infâmia, mas, no final, o que ele plantou acaba colhendo. Agora mesmo, antes de vir para cá, eu estava numa solenidade com a vigilância sanitária. Antes do nosso governo, você não tinha
restaurantes, supermercados e farmácias, na quantidade que temos hoje, com a sua autorização para funcionar. Pergunte aos donos das farmácias, pergunte aos supermercados, pergunte aos restaurantes, pergunte aos quiosques. Não deram um tostão, não tiveram que dar um centavo, porque eu coloquei gente de carreira. Eu não coloquei um acordo político. Vamos ver qual é a associação que está interessada nesse serviço. Urbanismo, vamos ver os empreiteiros. Vigilância sanitária, traz aí os donos dos hotéis, vamos ver quem eles indicam. Não, são funcionários de carreira, são pessoas que fizeram um trabalho excelente e que hoje os resultados são extraordinários. Isso nós temos feito em todos os setores do governo. Claro que tem interesses contrariados que brigam para chuchu, mas eu tenho a consciência tranquila. Olha, até agradeço a Deus que ontem me jogaram uma bolinha, um bolinho de lama. O meu presidente foi uma facada. Sim, eu vi essa imagem do copinho de lama na sua bolinho. cabeça. Foi um bolinho de lama que Mas lama é bom para a pele, prefeito. Melhor do que a facada. Melhor do que a facada. Você imagina, o presidente Bolsonaro... Meu Deus, a gente está rindo de um negócio tão absurdo. Mas vê, ele tem que rir, fazer o quê? Levou uma facada na barriga para o povo não levar uma facada nas costas. Sim. Então, eu sou até um felizado. Porque mas ele levou uma facada na barriga na campanha, mas agora ele está levando facada nas costas diariamente. Diariamente. Vamos ao nosso bate-bola, prefeito, medo. Eu tenho medo que a corrupção volte para o Rio de Janeiro. Volte? É. Você quer dizer que ela não... Não, que ela os que estão presos voltar? Ou entrar novos? Que isso que você falou, que a dúvida de todo carioca é o seguinte: a política é possível ser feita sem conchavo? O que as pessoas dizem? Não tem como você conciliar interesses contrários no dilúvio de ódios e paixões que é a sociedade, sem antes você dizer assim, antes de a gente fazer a reunião, tem conversa? Antônia, tem conversa? Aí você fala assim, tem. Então, qual que é a conversa, Antônia? Eu quero isso. Então, tá bom. Antônia, tem conversa? Aí a gente vai para a reunião e finge que nós chegamos a um acordo do interesse público. Mentira. Nós simplesmente fizemos um acordo prévio. E as pessoas acreditavam nisso, como se fosse um dogma religioso. Não tem como fazer política sem propina. Não tem como fazer política sem dar dinheiro para as pessoas, sem corromper todo mundo. O interesse das pessoas, o interesse público, é uma coisa secundária. Inclusive até porque, na hora de votar, eles já sabem disso e eles vendem o voto. Eles pegam um dinheirinho. No Nordeste, muitas cidades, eu vivi no Nordeste, eu fiz um projeto na Bahia, as pessoas às 4h30, 5 horas da tarde, gente, ainda estou valorizado, hein? Não votei, hein? No sertão troca por um litro de água. Então, por quê? Porque as pessoas dizem que quando eles chegarem lá em cima, não vai se prevalecer o interesse público, desse mato não sai com ele, então eu vou... Agora. Agora é a hora de eu ganhar meu dinheirinho. Para onde que nós vamos parar? Para os maiores escândalos do país. Quando eu digo para você que a propina era maior que o valor da obra, você fala assim, isso é um absurdo. Aí você vê, todos os nossos rios e lagoas da cidade maravilhosa estão sujos de cocô e xixi. Então. 11 mil quilômetros de ruas e avenidas esburacadas, que eu gostei de estar tudo consertadinho, não é? E nós poderíamos ter hospitais e escolas muito melhores que temos hoje. Desgraçadamente, nós temos que reavaliar isso. Quer dizer, temos que não permitir que isso volte e que a gente possa provar ao povo brasileiro de que vale a pena ser honesto. Vale a pena, é melhor para todos. Um desejo. Que o Rio de Janeiro supere essa crise e que a gente possa ser, além da cidade mais linda do mundo, a mais próspera do Brasil. Dos pré-candidatos, quem são os seus são muitos, oponentes que lhe preocupam? Todos me preocupam, todos são candidatos e eu vou procurar debater com todos e mostrar que as nossas ideias são melhores. Com quem você gostaria de ir para o segundo turno, se houver um segundo turno? Eu não posso escolher, o povo vai escolher, mas eu acredito que deve ser contra a esquerda. E se a esquerda tiver um só candidato, é possível que seja o Freixo. É possível que seja o Freixo. De novo, né? Se a esquerda se dividir com vários candidatos, eu não saberia dizer. Mas se a esquerda se unir, como tem dito o presidente Lula, o PT, PSB, todos os PDT, o PDT eu não sei ainda, acho que não. Mas se todos os partidos da esquerda tiverem um candidato só, certamente o candidato que for para o segundo turno irá com eles. Misericórdia. Na lata. Na lata? O que você tem para dizer aí na lata para o povo? Eu vou pular com o prefeito aquela pergunta. Ele tem um troço, ele cai duro aqui para trás. Não vou perguntar, não. Pelo amor de Deus. Depois em off, prefeito, eu lhe digo qual é a pergunta do canal. Tenha misericórdia. Pelo amor de Deus. Então, na lata, o que você tem na lata para dizer para os
seus eleitores, os que já votaram no senhor, os que o senhor pretende que votem, enfim. Okay? Nosso maior legado. Museu da Manhã, custava 30 milhões para nós, hoje fizemos uma licitação, não custa mais nada. Estão vivendo de ingressos, estão vivendo de eventos e estão vivendo de publicidade. VLT, contrato, a gente tinha que pagar 500 mil reais por dia, 15 milhões por mês, 200 e tantos milhões por ano, e contrato de 10 anos seriam mais de 2 bilhões. Hoje não pagamos nada pelo VLT. Carnaval, eram 70 milhões por ano. Hoje o carnaval está lindo, está maravilhoso, trazendo turistas. O melhor carnaval da história, não custa nada para nós. Mas, em compensação, dobramos o valor que davam para as crianças nas creches. Era 300 reais, agora são 650, e para berçário 850, e aumentamos em quase 10 mil o número de crianças nas creches. Eu quero tirar o pedágio das costas do povo do Rio de Janeiro e deixar um legado de que vale a pena ser honesto. É isso. Curta, se inscreva, compartilhe, manda essa entrevista para o seu colega. Prefeito Crivella, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E boa sorte, porque o homem com 62 anos e quer se reeleger para ser prefeito da faixa de Gaza. Ele é corajoso, entendeu? Obrigado. Boa sorte, tudo de bom, muita saúde. Beijo à dona Jane, tá? Obrigadíssimo. Beijo.